No livro de Mateus, capítulo 666, Jesus nos dá uma dica infalível para o momento da oração. Tem pessoas que elas oram em qualquer lugar, ela não separa um ambiente para ela orar. Ela ora em qualquer lugar, ela não tem essa preocupação, ela não tem esse zelo, esse cuidado com o momento da sua oração. Mas no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 6 em diante até o 6, ele diz: quando orares, entra no teu quarto, fecha a sua porta e ore ao seu Pai que está em secreto e ele te recompensará. Então, a recompensa de Deus só virá sobre a sua vida se tão somente você seguir as ordens, a direção, as diretrizes que Jesus ele nos dá. Quando for orar, entra no teu quarto, feche a tua porta. E eu quero pegar 2 pontos aqui: entrar no quarto e fechar a porta. Por que entrar no quarto e por que fechar a porta? Como se não bastasse já estar dentro do quarto e ainda tem que fechar a porta. Eu fiquei pensando, Deus, por que orar no quarto e não na sala? Por que não orar na varanda, na cozinha, no quintal? Por que não orar no terraço, mas no quarto? E ainda tem que fechar a porta? Eu fiquei pensando nisso. Quando o Espírito Santo ele nos respondeu, fechar a porta. Por que fechar a porta? Por que entrar no quarto e fechar a porta? Fechar a porta, meu amado, porque a oração não é uma exibição, é uma conversa com Deus. Você não está se amostrando para as pessoas e nem deve fazer como os hipócritas que oravam na sinagoga para mostrar para as pessoas que eles sabiam orar, ou que eram pessoas religiosas que sabiam orar. Não, é por isso que ele manda fechar a porta do seu quarto, para que ninguém venha ouvir a sua conversa com Deus. A segunda coisa que eu posso enxergar aqui nesse texto é: por que orar no quarto, não na sala, não na cozinha, não no banheiro? Porque orar no quarto simboliza lugar de privacidade, momento de privacidade, momento de intimidade. O quarto é lugar de intimidade. Quando você vai se relacionar com seu esposo, coabitar com seu esposo, você não faz isso na sala, você não faz isso na cozinha. Tem uns loucos até que faz, né? Mas se você mora com outras pessoas, você vai buscar a sua intimidade dentro do quarto, lugar de privacidade, lugar de intimidade. É por isso que ele nos orienta, Jesus nos orienta a orar no quarto, porque é lugar de intimidade com Deus. E não permitir que as pessoas venham escutar a conversa, a sua intimidade com Deus. Ninguém precisa saber do que você está falando com Deus. Se você orar na cozinha, as pessoas vão escutar que você está falando com Deus. Se você orar de porta aberta, você corre o risco das pessoas escutar a sua intimidade com Deus, atrapalhar a sua comunhão com Deus. Você pode se distrair, alguém pode interromper a sua conversa com Deus se você estiver orando fora do quarto ou se você estiver orando de porta aberta. Eu, por exemplo, não sabia. Uma vizinha se converteu, né, ouvindo as minhas orações. E eu orava dentro do quarto, mas como meu quarto tinha uns buraquinhos para entrar, ventilação, ela ficava ali, escutando a minha intimidade com Deus. Imagino quantas coisas aquela mulher não ouviu da minha intimidade, da minha particularidade com Deus. Mas eu não sabia, amado, que ela ficava ouvindo oração. O bom é que ela se converteu, né? Graças a Deus que ela se converteu. Mas se a gente seguir o modelo aqui de Jesus, meu amado, ele irá nos recompensar pela obediência. Então, aprenda a orar no seu quarto, aprenda a fechar a sua porta e não deixar que nenhum momento de distração ou que alguém venha interromper a sua intimidade com Deus.